Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Milagres devem inspirar gratidão, não reverência. Deves agradecer a Deus pelo que realmente és. As crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, que pode estar oculta, mas nunca perdida. Boa noite! Ah, boa noite! Aqui ele nos diz que a nossa santidade pode estar oculta, mas ela não está perdida, ela está em nós ainda. Então nós ainda conservamos a nossa santidade. E como somos todos sãos, como nós ainda temos essa parte sã em nós, os milagres devem inspirar gratidão e não reverência. Então tem uma diferença aí. Gratidão, não reverência. Tá? Eu inspiro todos os milagres que são realmente intercessões. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas. Colocando-te além das leis físicas, eles te erguem à esfera da ordem celestial. Nesta ordem, tu és perfeito. Acontece um milagre, ele eleva a gente para um nível que ele chama aqui para a esfera da ordem celestial, onde nós somos perfeitos. É isso que o milagre faz. Ele é uma intercessão pela nossa santidade. Tem uma diferença entre a palavra intercessão e intervenção. Então o milagre, ele não pode ser uma intervenção. Ele não vai fazer uma intervenção naquilo que você não quer. Ele nunca vai acontecer para proporcionar algo que você não quer. Tá? E algo que possa também te ferir. Então sempre é uma intercessão. Tá? Porque quando é uma intervenção, é alguma coisa assim, que alguém, vamos supor assim, que um santo faz um milagre e você diz, mas eu não queria que fosse assim. Eu não queria isso. Né? Então por isso que aqui ele diz que é uma intercessão. Tá? E quando acontece, nos eleva na esfera da ordem celestial, onde nós somos perfeitos. Milagres, eles são uma intercessão e intercedem pela nossa santidade. O que é santidade? É o mesmo, por exemplo, Santa Teresa é o mesmo que Santo Antônio, que São Antônio, ou São José, ou Santa Teresa. Né? Santo e são é a mesma coisa. E são e saudável também é a mesma coisa. Então, curado é a mesma coisa que estar são. Então, a santidade, a sanidade, a saúde, a cura, é o que acontece quando acontece um milagre. E no estado curado nós somos perfeitos, que é nessa esfera da ordem celestial. Agora é assim, é claro que às vezes a pessoa diz assim, ah, mas então é a cura do corpo? Não, é a cura da mente. Mas curar o que na mente?
curar todas as crenças equivocadas que nos trazem de alguma forma algum desconforto ou sofrimento. É isso que nós temos que curar, porque a alegria não está no corpo, está na nossa mente. Assim como a tristeza também não está no corpo, também está na nossa mente. A infelicidade também está na nossa mente, não está no corpo, né? Então a felicidade, a alegria estão na nossa mente, não no nosso corpo. Por isso que quando nós trabalhamos com a ideia de buscar a sanidade, ele sempre trata no nível da mente. Então o milagre, ele intercede pela cura da nossa mente para que nós voltemos a nossa mente à sanidade. E então ele nos eleva além das leis físicas para essa esfera da ordem celestial, onde lá nós vamos estar perfeitos. Estar perfeito é estar são, totalmente são, sano, saudável. Então vocês também já ouviram dizer de um filósofo, mens sana corpore sano, que quer dizer a mente sã pode sanar ou saudar o corpo. Então uma saudação é um desejo de saúde. Então agora no final do ano, as pessoas dizem umas para as outras, então, boas festas, dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso, que mais? Saúde para dar e vender. Saúde para dar e vender. Foi lá na farmácia onde ela gasta R$1.000 de remédio, e aí desejou lá para a farmacêutica, lá para a moça da farmácia, né? Então, muitas felicidades, muita saúde, muito dinheiro. E ela disse, para você também, muita saúde, não, muita felicidade e muito dinheiro. Saúde eu não vou desejar não, senão eu perco o cliente. Saúde, acima de tudo, então, é a saúde no nível da mente. Tá? Que a pessoa pode ter um problema físico, mas ela tem que estar feliz, independente do problema físico que ela possa ter. Essa é a saúde. Isso que é estar são ou saudável. Né? Então, porque o corpo não adianta, esse não tem jeito mesmo. A gente remedia, fica remediando, porque sabe que ele não tem cura. Então, a gente fica remediando. É como um carro velho que a gente fica remendando. Então remenda aqui, conserta ali, troca uma peça lá, ajeita aqui, ajeita lá, mas sabe que um dia não vai ter mais o que fazer com ele, né? Então o corpo é assim. Então a saúde que a gente está buscando é no nível da mente. Não é que o corpo não possa estar saudável. Pode e deve, até porque mens sana corpore sano. Mente sã, corpo são. A mente sã pode saudar, ou sanar, ou tornar são o corpo. Mas não adianta você ter um corpo são, saudável, bonito, se na tua mente tem conflitos, tristezas, desconfortos, mágoas, medos, ansiedades, angústias. E é isso que é o principal. A felicidade está na mente, não no corpo. Não é que não possamos ter um bom corpo. É bom que tenhamos, mas a felicidade não é o corpo que proporciona. E nem está no corpo, é na mente. A mente feliz torna a pessoa feliz. É nesse nível. Porque o corpo ele não é nem feliz, nem triste, nem nada. É a mente. A mente feliz torna a pessoa feliz. É nesse nível. Porque o corpo ele não é nem feliz, nem triste, nem nada. É a mente. Ah não, isso eu não quero. Até ontem uma pessoa comentou comigo até assim, que o filho de uma amiga dela, que tem acho que 18, 19 anos, inteligentíssimo, primeiro
lugar em tudo, assim, tudo nota 10, um rapaz bonito, bem educado, charmoso. De repente entrou em depressão e não consegue sair. Então, perguntou para essa amiga, tu não sabe de uma coisa? Ela disse, olha, talvez fosse interessante o curso em milagres, reiki. Não, isso não. A pessoa cai no buraco, é difícil sair. A gente reconhece que não é fácil. Né? A pessoa está num buraco, pode ter dificuldade para sair. Né? Pior é quando a pessoa se acostuma a ficar lá, né? E aí aquilo fica confortável. Sim, Às vezes é aquilo para falar comigo. Aí diz, quero saber o que é reiki. Aí eu fiquei explicando para ele o que era reiki, assim, assim, assim. Ele disse, por que tu está buscando reiki? Porque o psiquiatra disse para eu fazer reiki. Ou eu faço reiki porque é a última possibilidade, senão eu vou acabar internado. Que eu expliquei para ele que era uma forte possibilidade, né? Ele disse, mas foi o psiquiatra do banco que indicou, disse que era para vir aqui falar contigo, fazer aqui. Né? Que ela não tem mais o que fazer. Né? Se quer, ou vai fazer reiki para se salvar, para sair dessa, né? Que é a única possibilidade, ou vai acabar internado, que não tem mais o que fazer. Está entrando num estado que não tem. Né? E aí, eu expliquei para ele que era bom ele vir, fazer umas 21 sessões. Né? Aí ele disse, e tem que pagar daí para fazer? Disse, como tudo tem um serviço e tem um preço. Né? E quanto é? Aí quando eu disse o preço para eles, não, se eu tiver que pagar, então acho que eu não quero. Não tem a pessoa no corpo, não está errado também dar o remédio. Por quê? Porque enquanto a pessoa está, ela ainda tem uma chance de um dia mudar de ideia, como muitos mudam. Né? Aqui já veio muita gente com depressão e saiu. Né? Então, o que acontece? Acontece que às vezes a pessoa não está interessada, mas de repente ela vem. Um dia veio uma moça aqui, só me contar, né? Veio para fazer um reiki, né? Veio acompanhada porque ela mal conseguia andar, estava muito mal, assim, não fisicamente, mas estava em pânico, crise de pânico, não sei o quê. E aí ela começou a me contar toda a situação dela, né? E aí até eu fiquei pensando, acho que eu vou ter que encaminhar ela para tomar os florais também, né? Deixa ela vir mais uma vez, eu vou dizer, vamos dizer, não sobrecarregar na primeira impressão, mas depois acho que vai ter que fazer uma consulta de florais com a Raquel para tomar os florais junto com o reiki. Né? Mas já fiquei pensando, são 38 florais, ela precisa uns 57 mais ou menos. Não tem! Não tem tanto floral. É você fazer 21 sessões, uma vez por semana. Aí ela fez aquela primeira sessão e não veio na semana seguinte. Uns 20 dias depois ela veio. Eu disse, como você está? Ela disse, curada. O que você fez? Foi o teu reiki, mas um só. Ela disse, sim. E por que você veio de novo? Para te dizer que eu estou bem, que eu não preciso mais, que eu estou perfeita, que sumiu tudo. A angústia, a ansiedade, o pânico, a depressão, simplesmente desapareceu tudo. Eu digo, mas só uma vez. Nossa. Tá bom, parabéns. Né? Mesmo assim, era bom vir mais algumas vezes. Mas por isso que eu vim, de vez em quando eu vou vir aqui. Né? Então veio, depois fez mais um reiki, depois não retornou mais, foi agora no final do ano. Tem pessoas que realmente saem muito rápido, e tem pessoas que demoram para sair. Mas às vezes é assim, é aquilo que a pessoa quer. Porque se ela quer encontrar a sanidade ou a cura, aí, vamos dizer assim, o milagre acontece. Mas tem pessoas que vêm, mas não querem. Tem pessoas que vêm aqui, mas elas não querem aquilo. Então elas vêm,
e vêm, e vêm. Mesmo assim, elas vêm com resistência interna, que não é isso que eu quero, né? Coisas, realmente, os nossos problemas estão na mente, no corpo tem muito pouco. Então vamos para o 33. Milagres te honram porque és amável. Eles dissipam ilusões a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. Assim expiam os teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Por liberar a tua mente da prisão das tuas ilusões, restauram a tua sanidade. Ele desfaz as nossas ilusões, né? Porque nós temos muitas ilusões. Nós nos iludimos com muita coisa. Nós nos iludimos com o que está fora, né? E uma vez que nós entramos na ilusão, nós passamos a acreditar que aquilo é que é, né? Então, realmente, se a pessoa restaurar sua mente para a sanidade, né? Então essa depressão, esse pânico, essas crises de pânico, porque aquilo a gente vê não é verdadeiro aquilo. Não é, é uma ilusão que a pessoa tem, né? É uma pessoa tem uma ilusão porque a pessoa entra nesse estado de pânico e sabe que aquilo não é verdadeiro. A gente que está de fora sabe que não é verdadeiro. Que a pessoa tem medo de ir ali na rua, a pessoa tem medo de não sei o quê, a pessoa tem medo que o céu caia sobre sua cabeça, a pessoa entra em pânico de tudo. E aquilo não é verdadeiro. Tanto não é verdadeiro que se tu dopar ela para de sentir aquele pânico, né? Então essas são também as nossas ilusões a respeito de nós mesmos. Que nós podemos ser atacados, que nós podemos ser motivos de agressão, que nós podemos ser destruídos, que nós podemos ser, enfim, machucados, agredidos, né? E tudo mais que envolve as questões do nosso corpo. Porque todas essas situações, elas são inerentes às questões materiais e ao nosso corpo. Então é a ilusão de que nós podemos perder alguma coisa, de que podem nos tirar alguma coisa, que podem quebrar alguma coisa que é nossa, ou ferir o nosso corpo. E são todos os medos que nós temos. E todas as ilusões começam quando as coisas vêm do nosso corpo, né? Vêm os pensamentos que se referem à matéria e ao corpo físico e toda a fisicalidade. E o milagre, ele realmente clareia, ele tira todas as nossas ilusões a respeito do que somos, porque restaura a mente de que nós somos felizes, que nós somos alegres, que nós somos saudáveis, que nós somos santos, que nós somos sãos, e que não há por que ter medo de seja lá o que for. 34. Milagres restauram a mente à sua plenitude. Por expiar o senso de carência, estabelecem proteção perfeita. A força do espírito não deixa lugar para intrusões. Intrusões são aqueles pensamentos equivocados que podem entrar na nossa mente e dizer assim: como você tem que ficar com raiva disso, você tem que ficar com raiva daquilo, você não está com ódio daquela pessoa, né? Então, a força do espírito não deixa lugar às intrusões. E esses pensamentos é que tiram a nossa paz, a nossa felicidade, tá?
porque você está bem feliz. Aí você liga a televisão e aí diz lá que o corrupto lá disse que não tem nada de errado em pegar um dinheirinho do imposto. Né? Está tudo certo, todo mundo tem que fazer também. Né? E aí tu fica com muita raiva daquilo. Né? Aí o que aconteceu? Isso é uma intrusão. Tá? Por quê? Porque você deixou que alguma coisa se introduzisse na tua mente e tirasse a tua paz. Então, quando o milagre restaura a tua paz e a tua sanidade, e você permanece nesse estado, a força do Espírito não deixa nada te botar para baixo. Tá? Nada te botar para baixo. Tá? Aí não importa o que aconteça, você vai ficar nesse estado de bem-estar saudável, de sanidade perfeita constante. A força do Espírito não permite intrusões. E as intrusões são essas, então. Tá? É alguma coisa que a pessoa fez errado. Tá? E às vezes a pessoa não acha que fez errado, porque acha que tudo que ela está fazendo está certo. Porque todo mundo faz isso. Então, se a santidade é o oposto da sanidade, digo, da insanidade, ou você está são ou está insano, né? Então aonde pouco se valoriza a santidade, vai imperar a insanidade. Leva à depressão, depois ao medo, ao pânico, à angústia, à ansiedade e todas essas questões aí que as pessoas estão abarrotadas. Estamos aqui para entender isto e para podermos agora escolher o que nós queremos, a nossa sanidade ou a insanidade. E aí fica bem fácil de percebermos, porque à medida que nós vamos percebendo que tem uma possibilidade de estarmos sãos, felizes, alegres, confortáveis, contentes, não importa o que aconteça, quem vai querer trocar pelo medo, pelo pânico, pela insanidade? Quem vai querer trocar o bem-estar pelo desconforto? É que nós esquecemos. Por isso que no princípio, nos precedentes que lemos hoje, estava lá que a nossa santidade ela pode estar oculta, mas não está perdida. Então nós temos que buscar nesse oculto em nós mesmos onde está a santidade. E a santidade é isso, a saúde, a sanidade da mente. Não tem nada que te faça sofrer, não tem nenhum desconforto, nenhum sofrimento. Nada. É só paz, alegria, bem-estar, felicidade. Em tudo. 35. Milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. Tinha uma pessoa que não tinha uma perna e ele era muito infeliz. E ele acreditava que só iria ser feliz se ele tivesse perna. Como ele não tinha uma perna, ele tinha se condenado à infelicidade para sempre. Então, ele era uma pessoa infeliz, se convidavam ele para ir numa festa, ele ia estar lá no canto, né, apático, né, infeliz, né, não conversava com ninguém. Se alguém ia conversar com ele assim, repudiava, ele excluía a pessoa, dizia, me deixa aqui, vai embora, vai, deixa eu ficar na minha, eu estou bem assim. Então, uma pessoa que ninguém conseguia se comunicar com ele porque ele bloqueou. Ele decidiu que ele ia ser infeliz porque não tinha uma perna e não queria conversa e era isso mesmo. E aí um dia aconteceu
um milagre. E esse rapaz depois, numa festa, ele foi visto cercado por moças e outros rapazes, e conversando alegremente, e feliz, e sorridente, né? E aí chegou uma pessoa e perguntou, mas o que aconteceu contigo, cara? Você a vida inteira estava lá jururu num canto, agora está aí a mil, o que aconteceu? E ele disse, aconteceu um milagre. Para onde todas as pessoas olharam? Para a perna. E a perna não estava lá. Então, é assim, vejam como isso reforça que a cura é na mente, né? O milagre nem sempre tem efeitos observáveis. Então, necessariamente, não vai nascer uma perna, tá? Mas vai curar a pessoa. Tanto que as pessoas que estavam envolvidas com ele esqueceram, só se lembraram de olhar para a perna que não tinha, quando ele disse aconteceu um milagre, porque alguém perguntou o que aconteceu contigo. Então você vê que as pessoas não estavam vendo uma pessoa sem uma perna, estavam vendo um chato que estava lá, sempre emburrado, num canto, porque decidiu ser infeliz. As pessoas não olham para ver se você tem uma perna ou se tem duas. Não é isso que a gente vê na outra pessoa. A gente vê o que a mente expressa. Então, milagres são expressões de amor, né? Mas nem sempre seus efeitos são observáveis. Então, é nesse sentido que a gente quer dizer. Por quê? Porque se nós formos avaliar o físico, não há quem não precise de um milagre para o corpo. Por quê? Porque eu acho que eu sou muito magro e tenho pouco cabelo. Tem gente que acha que é muito gordo. Tem gente que acha que é baixinho. Tem gente que acha que é muito alto. Tem gente que acha que é moreno, que é loiro, que o nariz é assim, que o nariz é para cá, que o olho não é azul, que a orelha não é verde, né? Então que a perna não é como tinha que ser, né? Então tudo isso são motivos que as pessoas pedem um milagre para ser feliz, mas sempre achando que a felicidade está no corpo. Que se eu tiver um narizinho assim, eu vou ser feliz, né? E aí vai lá, faz uma plástica e depois não adiantou ter um narizinho assim. A pessoa fica na ilusão de que agora eu sou feliz, por alguns dias depois entra de novo na mesma situação. Puxa vida, fiz tudo e continuo não sendo feliz. Então, isso é a questão, que nem sempre os efeitos do milagre são observáveis. Quando ele diz observáveis, quer dizer, não é uma coisa que você vai ver no corpo da pessoa, mas também pode ser, né? Porque tem muitas pessoas que curam uma doença, então, que está no físico já, né? Por quê? Porque o milagre acontece na mente e mente sana, corpo sano. A mente pode saudar o corpo, tornar o corpo saudável. Mas nem sempre o milagre tem efeitos observáveis. Isso quer dizer, nem sempre vai curar o corpo. Então o importante é que cure a mente da pessoa. Porque é isso que nós temos que salvar, porque é a única coisa que é para sempre. O corpo já não é mesmo. Então, a gente cura ele hoje, amanhã ele adoece de novo. A gente dá um jeito hoje, amanhã tem um trejeito. Então, isso é infindável. O corpo não tem jeito. Então, 36. Milagres são exemplos do pensamento certo, alinhando as tuas percepções com a verdade, tal como Deus a criou. Milagres são exemplos do pensamento certo, alinhando a tua mente, alinhando as tuas percepções com a verdade, com a verdade, tal como qual Deus a criou. Deus
já criou. 37. Um milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Age como catalisador, quebrando a percepção errônea e reorganizando adequadamente. Isso te coloca sob o princípio da expiação, onde a percepção é curada. Até que isso tenha ocorrido, o conhecimento da ordem divina é impossível. No princípio, ele está dizendo que nunca vamos conhecer a Deus ou a ordem divina enquanto não curarmos a nossa mente ou as nossas percepções equivocadas ou as nossas falsas ilusões. E o milagre seria o instrumento, ou seria a correção no nosso pensamento equivocado que vai nos proporcionar essa cura. Uma pessoa que ele era jogador de futebol, que esse já era um outro rapaz, e ele teve um acidente de carro e perdeu uma perna também. Então ele veio conversar comigo também, porque ele também ouviu falar aqui no milagre e no reiki, e também queria que crescesse uma perna. Né? Aí ele estava muito revoltado. Ele já estava assim, já fazia uns 3 anos que ele tinha sofrido acidente. Ele estava com muito ódio, muita revolta. E ele disse que ele era um excelente jogador de futebol e que ele era muito feliz jogando futebol. E quando aconteceu o acidente, ele ficou muito infeliz. E que ele jamais iria conseguir ser feliz sem a perna, porque a felicidade era ter a perna e jogar futebol. E aí eu conversei com ele e disse, olha, ter a perna, você consegue ter uma perna mecânica, né? Isso tem já com qualidade, eu acho, pernas mecânicas, tu consegue andar, mas jogar futebol com perna mecânica tu não vai conseguir, né? Correr e jogar futebol. Mas fora isso, eu acho que não é isso que eu quero, não é por isso que eu vim aqui. Eu saber da minha perna. E ele não aceitou nada, porque se eu dizia, por que você não vem fazer uns reikis, né? De repente você consegue restaurar a alegria, né? Quebrar essa mentalidade errônea de que vai ser feliz só se tiver uma perna e voltar a jogar futebol. Porque isso não vai acontecer mais. Não, e não, e não. Não há como ser feliz sem jogar futebol. E para jogar futebol eu preciso da minha perna de volta. Qualquer outra coisa é inaceitável. Então, para que serve o milagre? Para que serve o reiki? Para que serve isso? Para que serve aquilo? Aí, por mais que eu dissesse para ele que podia quebrar esse núcleo da mentalidade errônea, porque não há como crescer outra perna, né? Esse milagre não vai acontecer. Então, mas ele podia fazer outra coisa e ser feliz de qualquer jeito, e não ter jeito. Então, assim, enquanto a pessoa não aceitar quebrar essa mentalidade errônea, que você introduza lá uma semente de que você pode ser feliz, não importa o que acontece com a situação que você se encontra, aí não há o que fazer com a pessoa. Ela jamais vai, é impossível conhecer a ordem divina, ou mesmo a Deus, que é a felicidade, amor, alegria e contentamento, plenitude, né? Se a pessoa não se permitir que aconteça a cura na mente. E realmente é uma mentalidade errônea que esse rapaz está. Ele não se permitiu. Ele não quis saber. E saiu com mais, talvez com mais angústia, com mais raiva ainda, porque é mais um lugar que ele veio, e mais um lugar que disseram para ele que perna, crescer perna, nina, não. Não há o que fazer, né? Vou dizer para ele para crescer a perna.
tem como. Tem que dizer, olha, acho que isso que você quer, eu não sei como fazer. Muito bem. 38. O Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as tuas ilusões. Ele separa o verdadeiro do falso através da sua capacidade de perceber de forma total e não seletiva. O Santo é o mecanismo dos milagres. Eu entendi que o Espírito Santo seria o elemento que faz com que os milagres funcionem ou aconteçam os milagres, que ele é o agente. E depois acho que ele fala aqui o que ele faz, a ação do Espírito Santo, que como ele tem o conhecimento de Deus e o conhecimento das ilusões que criamos, ele consegue fazer a separação, tipo a separação do joio e do trigo, então o que é verdadeiro e o que é falso. Por isso que aí pode acontecer milagre. Basicamente. E você ficar só na verdade e excluir aquilo que é falso. Excluir as ilusões que são falsas. Uhum. Perfeito. Mais um então. 39. O milagre dissolve o erro porque o Espírito Santo o identifica como falso ou irreal. Isso é o mesmo que dizer que por perceber a luz, a escuridão automaticamente desaparece. Você está, a analogia que ele faz da luz e da escuridão, quando você acende uma luz, a luz, só por acender-se, dissolve completamente a escuridão. Né? E aí eu lembrei de uma historinha que tinha um homem que era muito sábio, considerado um mestre, um gênio, um sábio. Né? E um dia ele estava num pequeno vilarejo onde não tinha luz elétrica. E aí ele estava lá e estava num restaurantezinho lá e o pessoal estava conversando. Na frente do restaurantezinho, ele estava conversando com as pessoas do povoado. Né? Tinha um menino com uma vela na mão, era de noite, uma vela acesa na mão. E ele, como era considerado assim um sábio respeitado, ele não deixou passar a oportunidade de chamar o menino e dizer, vem cá menino, vem cá, vem cá. Você está com essa vela acesa aí na mão, né? Estou sim senhor. Então, na vela tem a luz. Né? Muito bem. Mas antes dessa luz estar acesa, ela estava apagada, não é? Sim, antes de acender a luz, ela estava apagada. Tá bom. Então me diga, de onde veio a luz? Porque antes não tinha e agora tem. O menino olhou para o sábio, soprou a vela e disse, para onde ela foi? Ela veio do mesmo lugar para onde ela foi agora. O senhor pode me dizer para onde ela foi? E sábio não tinha como dizer. Então foi brincar com o menino e se perdeu. Né? Então é assim, a luz quando se acende, ela dissolve a escuridão. Então é isso que o milagre faz, é como uma luz que acende na mente e tudo aquilo que para nós é difícil de entender se torna perfeitamente claro. Então isso é a cura da mente. Nós passamos a entender tudo, todas as coisas, sem nenhuma exceção. O milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também.
é um caminho para se perceber a marca universal de Deus. Oi. Assim, quando eu era criança, eu ia numa escola e tinha a hora do recreio. No recreio a gente corria, brincava, pulava e brigava também. E aí, eu me lembro de uma situação, que não foi a única, em que não sei por que aconteceu um desentendimento com uma outra criança, eu e outra criança. E tinha uma pessoa que ficava na hora do recreio, era uma moça, que ela ficava na hora do recreio lá monitorando as crianças. E onde tinha um problema, ela corria lá para ajudar, para resolver. E aí eu sei que a gente estava muito bravo um com o outro. E aí ela disse assim, então, Jorginho e Joãozinho, vamos pedir perdão um para o outro. E dar a mão. Aí dizia, não. E o outro dizia, não. Vamos lá, vamos pedir perdão, né? Porque vocês são amiguinhos, são irmãozinhos. Então vamos lá, o aperto de mão e o pedido de perdão. Aí a gente apertava a mão e dizia, não, mais alto. Não, não entendi. O que mesmo se disse? E a gente tinha que dizer perdão em alto e bom som e dar as mãos. Aquele aperto de mão. Amigos de novo, irmãos de novo. E isso sempre acontecia com todas as crianças que tinham algum conflito no recreio. Que eu lembro, sempre acontecia por uma razão ou outra. E essa pessoa sempre ia correndo lá e o ritual era o mesmo. Dar as mãos, o aperto de mão e pedir perdão. Isso valia para meninas e meninos, e meninas e meninos também. Né? Quando o conflito era com uma menina e um menino, o ritual era o mesmo. E ali acontecia uma coisa muito interessante. Porque assim que a gente dava a mão, dava aquele aperto de mão, conseguia pedir perdão, que tinha que ser em alto e bom som, parece que restaurava a paz e a sanidade na mente. É como se tivesse apagado o motivo e a própria briga, o próprio conflito. Aquilo deixava de existir e a gente ia brincar junto de novo. Vamos lá, agora pode ir brincar juntos de novo. E era assim que acontecia. Era como se nada tivesse acontecido. É como se tivesse passado uma borracha naquilo. Como se tivesse apagado. E não tinha mais conflito nenhum. Então, quando eu li esse princípio do Curso em Milagres, numa das primeiras vezes que eu li, eu me lembrei dessa situação. E me lembrei dessa situação de irmãos. Porque quando uma mão vai em direção à outra, você tem um movimento de irmãos. E aqui ele diz que isso é a marca universal de Deus. Então, as nossas mãos são tão significativas. Quando nós estendemos as mãos para outra pessoa, esse movimento de irmãos que restaura, né, quando você se dispõe a deixar as tuas mãos irem em direção às mãos da outra pessoa, restaura, cura a mágoa, cura o conflito, cura a ideia de briga, de separação, né? Então faz com que outra vez, diz ali, você se reconheça como meu irmão e dos outros também. Reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também. E meu também. Então somos todos irmãos. Tá? Então por isso, quando houver um conflito, vai lá e estenda a mão. Tá? O
o movimento de irmãos restaura esse reconhecimento de que somos todos irmãos. E tem uma outra abordagem interessante também, que nós chamamos também o irmão de mano, né? Então, às vezes a gente diz assim, errar é humano. Né? Eu digo, não. Errar é desumano. Porque isso é uma desculpa, o erro, né? Dizer que errar é humano é uma desculpa para persistir no erro, para acreditar no erro, para acreditar que errar está certo e que o humano pode errar com o outro. O humano não erra com o outro, o humano não agride o outro. Isso acontece é um ato de desumanidade. Né? E outra coisa também interessante é assim, nós ouvimos falar muito na unidade. Né? Se você vai na Igreja Católica, você ainda ouve lá o padre no ritual dizer: irmãos na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a ideia é que nós somos irmãos na unidade. Né? E nós somos humanos. Então eu sou humano. E o coletivo de humano é humanidade, ou uma unidade. Só a gente corrigiu umas letrinhas que colocaram lá meio errado, que quem escreveu a palavra estava aprendendo a escrever, então trocou as letrinhas, mas é uma unidade e humano. Né? Então a gente mexe com as palavras, né? Que nós temos esse poder de mexer com as palavras, para compreendermos, né, que o coletivo de humano é uma unidade. Então, quando nós reconhecemos todos como humanos ou irmãos, né, então, agora é uma boa oportunidade de estar cheio de irmãos, né? Então, é um bom motivo, né, que nós vamos alcançar e nos tornarmos todos uma unidade. E com aquele que você reconhece a unidade, você se tornou uma unidade com ele. Então aquela pessoa com quem você reconhece humano, você já alcança a unidade com ele. Então nesse nível você já está na unidade. Agora é só nós praticarmos a unificação, para alcançarmos a unidade plena, com todos os humanos. Esse é o nosso objetivo. Então, quando houver um conflito, estender a mão. E quando vem uma pessoa que a gente não conhece ainda, o que a gente faz? Qual é o comum? Aline, te apresento ao Mariano. O que a gente faz? Hã? Estende a mão, dá um aperto de mão, né, para reconhecer a unidade. Então, nesse movimento de irmãos, está a marca universal de Deus. Você reconhece no outro um humano. E quando você tem um conflito, você vai lá e faz o gesto novamente. Tal qual na primeira vez, quando você deu as boas-vindas. Né? Seja bem-vindo, mano. Né? Agora você vai ter que repetir para restaurar a unidade e a irmandade. É assim. A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim, corrigem ou expiam a percepção defeituosa da falta. Então a integridade é conteúdo perceptível dos milagres. O conteúdo perceptível dos milagres, porque eles corrigem ou expiam a percepção defeituosa da falta. Porque nós temos uma percepção defeituosa, que nós sempre achamos que está faltando alguma coisa. Esse é um grande defeito. Por isso ele diz a percepção defeituosa, porque é assim que percebemos.
sempre falta alguma coisa. Parece que sempre alguma coisa está faltando. Não é? E isso é a percepção defeituosa. Então os milagres trazem luz e compreensão à mente e corrigem essa percepção defeituosa da falta. Então é assim. Tinha um papagaio que ele era muito conhecido e muito famoso. Ele era conhecido como papagaio relógio, porque ele passava o tempo inteiro falando a hora. Mas ele era mais interessante ainda, porque ele falava a hora 2 vezes, a mesma hora. Então ele dizia assim, são 8h35, hora para o rico, hora para o pobre, faltam 25 para as 9. E depois ele dizia, são 8h36, hora do rico, hora do pobre, faltam 24 minutos para as 9. Para o pobre está sempre faltando. Até para ver as horas falta. E vocês viram que a hora é a mesma? Né? Então como é que você faz, por exemplo, quando você chega em casa e dentro da geladeira não tem nada? O que o pobre diz quando abre a geladeira e ela está sem nada dentro? O que ele diz ali? Falta tudo. E o rico diz o quê? Quando abre a geladeira e não tem nada dentro? Vai ali. Está sobrando ar. Está sobrando espaço. A geladeira está cheia de espaço. Posso comprar muita coisa. Posso encher a geladeira. Posso trazer tudo que eu quiser, que a geladeira, minha geladeira está cheia de espaço. E o pobre está faltando tudo. Né? Então é assim. A mente pobre sempre falta alguma coisa. Nunca está plena, nunca está feliz, nunca está satisfeita. E a gente vai trabalhando isso em cada coisa, a cada momento, até começar pela hora. Tá? Então você vê assim, 8 mais 35. Então você trabalha para enriquecer a tua mente. Porque sempre tem mais. Né? Falta 25 para as 9. Você trabalha com o grau da pobreza ou da falta. Né? É a percepção errônea de que está faltando alguma coisa. É a percepção defeituosa. Então esse é um defeito que a gente tem. Então vamos tirar, vamos curar esse defeito da nossa mente. A começar pela hora e por tudo. Tá? Nunca vamos dizer mais que está faltando alguma coisa. Para nós não falta nada. Então sempre vai ter a mais. Eu tenho mais espaço na geladeira do que a tua. Né? Minha geladeira tem mais espaço do que na tua, que está cheia de coisa boa. Né? Então a nossa tem... Não vamos mais trabalhar com a percepção defeituosa da falta. Vamos trocar isso, vamos corrigir na nossa mente. Porque aquilo que você fala, você professa. Por isso que existe o professor. É assim, sempre que você fala alguma coisa, você está professando. Então você é o professor. Sempre que você ouve, você está aprendendo. Então você é o aluno. Então nós somos alunos e professores ao mesmo tempo. Quando falamos, somos professores. Quando ouvimos, somos alunos. O professor, ele professa. E professar se torna profético. Ou uma profecia. Então aquilo que nós professamos pode se tornar uma profecia. Porque a nossa mente é o servo de nossas
profecias. A palavra é o servo do profeta. Assim como você fala, a profecia vai se realizar. Se você começa a falar que falta isso, falta aquilo, falta não sei o que, falta, você vai viver na falta. Então, à medida como você começa a professar a abundância, você retira a carência, que carência é falta, seja lá do que for. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que quer um namorado, uma moça que quer um namorado, o que ela tem que dizer? Aqui do meu lado tem espaço para um namorado. Percepção. Corrige a percepção da falta. Quando alguém dizia aí, o que está te faltando? Eu tenho tudo. Pronto. Então isso é ou nada te faltará. Porque você tem tudo, então não falta nada. É assim. Então, para todas as situações, nós vamos trocar a falta pela abundância na nossa mente. Daí ela vai acontecer. Assim como nós professamos, a coisa pode acontecer. Eu contava uma história, eu vi ela contar isso muitas vezes, que era assim, que lá onde ela nasceu numa colônia de imigrantes alemães, que a mãe dela veio da Rússia e o pai dela veio da Alemanha. E eles casaram e eles ganharam um pedacinho de terra. Mas quando eles vieram de lá, eles acharam que iam ganhar aqui uma fazenda, né? E receberam um retalho. Né? Então era um pedacinho de terra lá onde não tinha nada. Nada. Na época era 30 quilômetros da estrada mais próxima. Então eles tinham que andar com o facão na mão, picando o mato, fazendo o que se chamava uma picada, para chegar onde eles moravam. E eles não tinham recursos. Né? Então foi uma coisa assim bem traumática, né, para os pais dela, né, que eram os meus avós. E os vizinhos eram muito distantes. Né? Mas eles começaram a trabalhar, cortar as árvores, fizeram um ranchinho, uma casinha e foram arrumando sementes de abóbora, disso, daquilo, e foram plantando e dava certo. Mas tinha um vizinho que morava a uma determinada distância, porque de vez em quando o pessoal tinha que se comunicar, né, com os vizinhos. Então eles saíam de madrugada, né, e andavam o dia todo para chegar lá na comunidade mais próxima. Então nos domingos, às vezes, tinha uma celebração, o pessoal se encontrava. E um desses vizinhos não gostava de trabalhar, ele não fazia nada. Né? Então, o que corria é que assim, tinha mulher, e como eles tinham bastante filhos, então tinha umas 3 filhas, 3 meninas e uns 2 ou 3 meninos também. Então, eles saíam para trabalhar na roça, porque tinha que cortar o mato, a árvore, e preparar a roça para plantar, e o cara ficava deitado em casa. O cara só ficava deitado em casa. Não fazia nada. E era um motivo de chacota, né? Que o cara não queria trabalhar, que não fazia nada, ele só ficava deitado. E quando o pessoal perguntava para ele, né, mas cara, mas você não vai trabalhar, vizinho? Ele dizia, olha, se eu tiver que ficar rico, a fortuna vai vir até mim. Né? Eu não preciso correr atrás. A fortuna, se eu tiver que ficar rico, vai acontecer. Né? E era um motivo muito grande de chacota. E um dia, a mulher e os filhos estavam roçando lá numa parte, lá no mato, lá para fazer uma roça, e encontraram uma lata velha onde tinha um ninho de abelhas. Né? E aí eles disseram, mas isso sim vai ser uma boa coisa. Né? Pegaram aquilo, botaram dentro de um saco, aquele enxame de abelha, né? E foram para casa, bem quietinho, devagarzinho, né?
e o cara estava dormindo, e as pessoas dormindo, claro, com a janela aberta, né? Ladrão não tinha, né? E a família jogou aquela lata, onde tinha lata velha, onde tinha um enxame de abelha dentro, em cima da cama, onde ele estava dormindo. E as abelhas voaram e foram embora, e na lata estava cheia de moedas de ouro. E aí, conta-se que ele dizia, eu não falei para vocês? Eu não falava para vocês? Então, eu não sempre disse que a fortuna vem para a gente. Não precisa você ficar trabalhando, desmatando, correndo atrás. E realmente parece que eles ficaram muito ricos daí. Então, veja, aquilo que tu professa. Então, já disse uma vez Jesus que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, e disser para a montanha vai para lá, a montanha vai. Né? Então, é como a gente pede, é como a gente manifesta, é como a gente expressa. Aquilo que nós expressamos, né, é o que pode acontecer. É o que pode acontecer. Né? Então vai manifestando, vai mudando na tua mente. Tira, quando você ainda vai muitas vezes, quando alguém perguntar a hora que oração, você vai dizer 10 para as 9. Né? Troca. E ainda mais, não diz 9h40, diz 9 mais 40. Eu nunca vi dizer a hora 9 mais 40. Pois é, mas eu aprendi a dizer assim. Porque você vai sempre trabalhando com o mais. Mais e mais e mais e mais. E faz sempre o mais positivo. Mais alegria, mais felicidade, mais bem-estar, mais amizade, mais amor, mais tudo. E assim é que nós vamos trabalhando, para ter sempre mais tudo. E o milagre, ele corrige na mente da gente essa percepção, porque nós percebemos com defeito, isso é um defeito da nossa percepção. Por isso ele diz percepção defeituosa, de falta, de ausência, de carência. Sempre falta, 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 falta. O que está faltando para você ser feliz? Por quê? Porque temos tudo. Tá? E na verdade, isso é a maior verdade que existe. Nós temos tudo porque a nossa santidade pode estar oculta, mas não está perdida. E ela é a lata velha cheia de moedas de ouro. Ali está a nossa felicidade, nossa alegria, nossa fortuna. Tá? Então, ela vem, se você permitir, ela virá. Tá? E ela vem mesmo. Então, deixa acontecer. Acredite que é possível. E sai dessa percepção errônea de falta. Defeituosa, ele diz ali. É um defeito mesmo. Tá? Muito bem, e agora que horas são? Que horas? 8 mais 50. Aí não. Muito bem, então vamos ler mais um. 42. Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para liberar-te do teu falso senso de isolamento, privação e falta. Complementou, né? Fechou. Eu acho que nem vou adiante, já são quase 9. Né? Por quê? Porque eu quero que a gente não mude de assunto, para que possamos exercitar nessa semana esse aspecto o tempo todo. Tá? Eu vou lembrar vocês da integração. Tá? O que está íntegro não está faltando nada. Tá? Então a palavra vai ser integração. Tá? E é isso que eu vou chamar e lembrar vocês para isso. Eu estou aqui só para ser
verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.